Bíblia na mão, em pé quem pode. É rapidinho a palavra, a leitura, você já vai se sentar e vai se acomodar. Amém? Mais uma vez eu peço, redobre a sua atenção no momento da palavra. Amém? Porque é um momento que o inimigo quer roubar a tua mente, fazer com que você não entenda a palavra de Deus, aquilo que é liberado profeticamente sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 1, verso 12. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Tudo ok aí? Maravilha. Livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Segundo livro da Bíblia, considerado saída. Eu gostaria que nessa noite você esquecesse a teologia, a hermenêutica, a exegese. Amém? Porque uma palavra que Deus liberou no meu coração nessa tarde, todos sabem que eu tenho o costume de, após o almoço, me retirar, ficar algumas horas falando com Deus, buscando a direção de Deus para que seja liberada a palavra da igreja. Então a palavra que o Senhor liberou nessa noite é uma palavra profética, tá? É algo espiritual. Por isso eu digo, você redobre a sua atenção e procure entender o que Deus quer falar, o que Deus quer liberar nas nossas vidas aqui nessa noite. Porque é importante nós estarmos atentos aos cultos, atento à palavra que é liberada. Esqueça a enciclopédia agora, esqueça a hermenêutica, esqueça a exegese, esqueça a teologia e deixe o Espírito Santo fluir de uma maneira profética aqui nessa noite, para que nós possamos sair entendendo tudo que Deus quer realizar e quer fazer nas nossas vidas aqui neste lugar. Amém, amados? Amém. Livro de Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 12, nos diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Verso 15 até o 21 agora, vai para o verso 15. Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como eles ordenaram ao rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Somente tem. Amém? Pai, em nome de Jesus, é o momento de nós ouvirmos a tua gloriosa e santa palavra. Senhor, eu me coloco na condição de profeta neste momento, porque estou aqui para liberar a tua palavra ao teu povo. E eu te peço, meu Deus, continua falando comigo, para que eu possa transmitir à tua igreja tudo aquilo que tu queres realizar e tudo aquilo que tu queres fazer, ó Pai. Eu estou aqui, ó Pai, à total disposição do Senhor, e te peço, Pai, que o Senhor continue falando conosco, para que o teu nome possa ser glorificado e exaltado mais e mais neste lugar. Tudo aquilo, qualquer influência maligna que venha atrapalhar essas pessoas de ouvir e entender a tua palavra, eu repreendo agora todo o mal, em nome de Jesus, e que essas pessoas possam estar totalmente ligadas e que entendam aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ainda não se assente, filho do teu irmão,
profeticamente, diga para ele: influência apostólica e profética. Traz 2 pontos. Amém? Esse é o tema dessa noite. Influência apostólica e profeta. Traz. Nós vamos entender e compreender. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos que estão aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, quando nós temos esse texto, nós temos uma revelação literal de todos os acontecimentos históricos que aconteceram com o povo de Israel. E também nós podemos ter uma revelação profética e uma liberação de Deus para os nossos dias que nós estamos vivendo, quando deixamos o Espírito Santo trazer as revelações mais profundas ao nosso coração, daquilo que o Senhor quer realizar e daquilo que o Senhor quer fazer nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo no século 21, estamos vivendo um tempo em que Deus tem liberado sobre a tua igreja, tem liberado um novo tempo. Deus tem liberado uma unção especial sobre a igreja, para que a igreja possa caminhar e entender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós só vamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas quando nós tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, quando nós buscarmos a Deus e pedir a direção de Deus para as nossas vidas e dizer: Deus, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para a igreja nesses últimos tempos, o que o Senhor quer realizar em nosso meio, o que o Senhor tem para a nossa cidade, o que o Senhor tem para a minha família, o que o Senhor tem para a nossa nação brasileira. Então nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo e pedir a Deus as revelações mais profundas que nós vivemos não hoje, mas desde o início da igreja primitiva. Nós vamos entender que a igreja foi fundamentada, a igreja primitiva, vamos dizer desta forma, ela foi fundamentada, ou seja, por apóstolos e profetas. A igreja ela foi constituída desta forma e desta maneira. A igreja, quando ela se iniciou, a igreja não começou com homens com cargos eclesiásticos, com obreiros, com cooperadores, com diáconos que conhecemos no dia de hoje, com presbíteros, com evangelistas, com pastores, com mestres, com tantos títulos que são colocados nos dias de hoje. Quando Jesus ele fundou a tua igreja, que a igreja foi iniciada no dia de Pentecoste, nós vamos entender que naquele dia só existia apóstolos, não existia diáconos, não existia obreiros, não existia ali nenhuma pessoa que tinha um título ou que tinha uma marca eclesiástica no teu ministério. É uma igreja que iniciou fundamentada, ou seja, por apóstolos, aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja ela está fundamentada, ou seja, formada e iniciada por apóstolos e por profetas. Quando nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo também, ele está ali falando com a igreja, está dizendo que a igreja ela recebeu um presente de Deus, e o presente que o próprio Jesus deu à igreja, ela foi separada e constituída ali por dons ministeriais, que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores e outros foram chamados para ser mestre. Ou seja, a igreja está fundamentada em 5 ministérios que o próprio Jesus ele deu esse presente à igreja. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Amados, às vezes nós ficamos com a visão tão fechada. Quando algo está acontecendo no nosso Brasil, acontecendo em algumas igrejas, alguns líderes têm se levantado, algumas pessoas acham que é escândalo, algumas pessoas começam a se escandalizar, a dizer: esse apostólico, esse profético, não tem nada a ver com isso, não há necessidade disso, querido. Eu quero dizer que a igreja ela foi fundada dessa maneira e desta forma, e tudo que começou por Jesus, ela tem que dar continuidade. Mas eu quero falar aqui na frente, eu quero voltar às revelações que Deus tem para nós aqui nesta noite, porque uma igreja que ela é influenciada, ou seja, a influência apostólica e profética no meio da igreja, ela traz benefícios para a igreja.
ela traz benefícios à nossa nação, ela traz benefício à nossa cidade, ela traz benefício na sua vida. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que houve um tempo que nós conhecemos toda a história, podemos estudar a história dos hebreus, se nós quisermos entrar na teologia, aprofundar, nós vamos conhecer e entender que o primeiro homem chamado por Deus para constituir-se a nação de Israel ou judaica foi Abraão, ainda chamado Abrão, que foi chamado e escolhido por Deus para que através dele, ou seja, fosse constituída uma grande nação. E nós entendemos que Abraão, ou seja, Abraão, como quer que você entenda, ele foi chamado e escolhido por Deus. Aquele povo era chamado de um povo hebreu. E o povo hebreu, ou seja, é o berço do cristianismo, porque através de Abraão veio toda a descendência até chegar em Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, a igreja primitiva, ou a igreja apostólica, que continua até o dia de hoje, que nós conhecemos como cristianismo, que é a palavra de Deus. Então se iniciou o chamado de Abraão, que consideramos hebreus, o povo hebreu, ainda ali constituindo o seu berço do cristianismo. Diga comigo, berço do cristianismo. Iniciou ali nele. Vamos entender que em toda época, tempo e promessa que Deus fez, vou resumir para que você, eu sei que todos aqui entendem a palavra de Deus. Em todo esse período de tempo, há uma fome, há uma seca. E já vou entrar lá na época em que Jacó entrou no Egito. Não vou entrar em Abraão, não vou entrar em Isaac, onde houve uma fome em toda a nação, onde Jacó e toda a sua família entra-se no Egito para buscar-se benefícios, para buscar sobrevivência, alimentos para a tua casa, alimento para a tua família, alimento para os seus gatos, para os seus animais que viviam ali. E quando Jacó ele entra no Egito, a Bíblia nos relata e nos ensina que entrou-se 70 pessoas da sua família, entrou no Egito para viver, para fugir da fome, fugir do problema difícil que estava acontecendo. Toda a família de Jacó é recebida no Egito pelo faraó da época, onde eles vão viver em uma região que é considerada o delta do Nilo, ali no Egito, uma região onde viviam-se pastores. Então José, quando chama Jacó, ele diz: diga a faraó que vocês têm ovelhas e gados e que cuidam-se de animais, que são pastores de ovelhas. Então seriam enviados por uma região e sustentados naquela região. Isso aconteceu. O tempo que se passou, e houve um tempo em que este faraó, que recebeu toda a família de Jacó, que já não era Jacó, mas chamado já, mudado o teu nome para Israel. Então, na morte deste faraó, então começa a aflição na vida daquele povo. A determinado, liberado um novo decreto naquele lugar. O faraó decretou, ou seja, liberou um novo decreto naquela região, porque via que o povo hebreu, ele crescia demais. É um povo que se multiplicava, é um povo que estava crescendo. Então o medo bateu no coração do faraó. Você vai entender já a palavra. Diga para o irmão, você vai entender já a palavra. Diga para ele, renove a tua atenção, entenda o que Deus quer falar com você. O faraó era o rei. O faraó era aquela pessoa que comandava. O Egito era a potência mundial. O Egito tinha tudo, tinha o rio, tinha fertilidade, tinha a riqueza na sua mão. E o povo hebreu estava crescendo. Significa que um povo que está crescendo, ele pode trazer problema àquele rei, àquele faraó, àquela nação que está dominando. Querido, eu vou aqui abrir um parênteses e liberar a primeira profecia aqui nessa noite. Quando a igreja de Cristo está crescendo, a preocupação do outro lado, e as pessoas querem exterminar e acabar com a igreja dele, porque ela pode trazer problemas a eles. Aleluia. Isso começou a acontecer. Então quando alguém vê que tem possibilidade de perder, que tem possibilidade de perder o teu reinado, de perder a tua riqueza, de perder a tua posição social, de perder o teu trono, isso vai acontecer no Brasil em breve. Porque a igreja de Cristo está num tempo de crescimento. Então houve uma preocupação no coração do faraó. Olha, ele está dizendo: opa, nós precisamos dar um jeito de parar esse povo, porque esse povo está crescendo. Um povo que chegou em 70, agora saiu um povo populoso, crescendo. Um
povo que vai trazer problema para nós no futuro. Então ele começa a usar de algumas estratégias, e chamando ali as parteiras, dizendo: ó, todo filho homem que nascer, então vocês vão exterminar, vocês vão matar. Mas isso não aconteceu, querido. As parteiras não conseguiam chegar em tempo. Segundo a versão das parteiras, elas diziam que não conseguia chegar em tempo, porque havia uma diferença. E a diferença é que havia uma promessa de Deus. Levante a tua mão, deixa eu profetizar. Há uma promessa de Deus para a tua vida também. Quando alguém vê você começar a crescer, eles vão querer tentar te parar, mas há uma promessa de Deus para a tua vida. Você será salvo e vai nascer os milagres. A influência apostólica e profética, ela traz alguma coisa sobrenatural sobre a nossa vida. A influência apostólica e profética, ela traz alguns milagres na vida daqueles que acreditam. Quando há essa influência no meio da igreja, porque apóstolo não é nada novo. A palavra apóstolo vem do grego, significa aposteiro, significa enviado, mensageiro, aquele que vai levar alguma mensagem. E esta porta está se abrindo sobre o Brasil, você pode ver. Está abrindo uma porta no nosso Brasil para que haja uma influência apostólica. Você vai entender já, nós estamos encontrando alguns problemas, estamos encontrando alguma dificuldade. Quando nós chegamos com a nossa visão, quando nós somos rejeitados, quando nós falamos do poder apostólico, quando nós falamos do profético, quando nós liberamos atos proféticos sobre a cidade, quando nós fazemos alguma coisa e tomamos alguma atitude profética, é porque Deus está nos enviando. Significa que nós estamos na influência apostólica e profeticamente nós estamos declarando e liberando alguma coisa. Nós encontramos essa resistência. Nós encontramos essa resistência na nossa cidade que nós vivemos Tatuí. Nós encontramos ainda essa resistência no nosso Brasil, porque as pessoas não aceitam, porque as pessoas não querem, porque não há necessidade disso. Eu não estou falando de um título, eu estou falando de uma influência apostólica, eu estou falando de uma influência profética. E ela trouxe o que? A influência apostólica e profética. Diga comigo, a influência apostólica e profética. Ela traz. A primeira coisa que ela traz é perseguição. E a igreja só cresce na perseguição. A igreja só cresce quando ela é confrontada por alguns problemas, quando ela é confrontada por algo na sua vida. E aí que Deus, Ele olha do céu e fala: agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa. Quando o povo começou a crescer, ele estava sob uma influência apostólica, porque Abraão foi enviado para ser pai de nação, e de uma nação que seria grande, forte e poderosa. Mas quando os problemas começam a acontecer e os inimigos começam a ver aquele povo que não era ninguém, e de repente aquele povo começar a crescer, ter influência em algum lugar, então começa-se a ter perseguições, começa a ter problemas. É profética essa palavra, não só nós, mas a nossa nação brasileira, porque nós estamos prestes a uma grande perseguição da igreja, porque há um tempo de crescimento para a igreja do Brasil. Há um tempo de crescimento para a igreja nessa nação brasileira, nessa cidade e neste local onde você está. Algumas coisas vão começar a acontecer, mas fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que acontece, a primeira influência, ela traz perseguição. Mas eu quero dizer uma coisa: quanto mais tentar oprimir o povo de Deus, mais ele vai crescer. Quanto mais tentar matar a tua fé, quanto mais as pessoas vierem fazendo pressões psicológicas em você, é mais que a igreja vai crescer. Então a influência apostólica e profética, a primeira coisa que ela traz é a perseguição, porque ninguém está entendendo, as pessoas não entendem, não está entendendo mesmo, porque quem está do lado de fora não entende o que Deus quer
Deus está liberando profeticamente em nosso meio. Esses dias após um culto de terça-feira, uma das irmãs missionária que a igreja me chama e ela fala sobre isso. São confirmações de algo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Ela via a igreja muito cheia, lotada, e ela via muitos líderes e pastores me perseguindo e dizendo que aquilo que eu estava pregando era totalmente fora da palavra de Deus. Mas você pode dar glória a Deus por isso? Porque ninguém vai acreditar nessa influência apostólica e profética que Deus vai liberar sobre essa cidade, porque aquelas pessoas que estão vinculadas no teu reino, no teu império, não podem entender aquilo que Deus quer realizar nessa cidade, nessa nação. Nunca vai entender, vai fazer o quê? Vai tentar parar, vai tentar matar, vai tentar deixar fazer com que nós possamos desistir e voltar para trás e continuarmos sendo escravos. Continuar sendo pequenos, se nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, nós não podemos parar. Aleluia. Nós não podemos desistir porque autoridades maiores querem parar, autoridades maiores querem dizer, ó, você está errado. Acha que tem alguma influência para parar a igreja? Acha que tem alguma influência para parar a vida de um líder? Acha que tem alguma influência para parar o ministério que foi levantado por Deus? Eu quero dizer profeticamente que eles não têm autoridade nenhuma. Eles já podem até comunicar as parteiras, mas eu quero dizer que as parteiras não vão chegar em tempo, porque Deus está levantando uma igreja forte. Que Deus tem liberado a igreja. Haverá perseguição, mas haverá o crescimento que nunca, jamais você viveu na sua vida. Quanto mais perseguir a igreja, quanto mais bater na igreja, mais ela vai crescer. E sabe de que forma, de que maneira? Mais forte. Porque perseguição faz com que a igreja apostólica se torne mais forte. Porque se ela não for perseguida, ela não vai se movimentar. Você pode dar uma glória a Deus? A igreja apostólica é se movimentar. A visão apostólica não é ficar parada em um lugar. A visão apostólica não é estar em Jerusalém, receber a promessa e ficar parada em um lugar. A visão apostólica é Judeia, é Samaria, é até os confins da terra. E a igreja só cresceu porque foi perseguida. A igreja só saiu de Jerusalém porque veio perseguição. E é um tempo dessa influência sobre a igreja. Eu quero ser rápido aqui porque esse relógio não está certo. É possível, né? Meu Deus. Aqui está 20 horas e 6 minutos já. Eu vou correr aqui. Segunda coisa que Deus vai realizar e fazer neste tempo. Redobre a sua atenção, por favor, porque é uma palavra profética nessa flecha. Perseguição vai vir. Mas o que Deus vai realizar e fazer nesse tempo é um tempo que Deus vai levantar parteiras. Repita após mim, diga: esse é um tempo que Deus vai levantar parteiras. Parteira é aquela que ajuda o outro a dar a luz. Deus vai levantar essa igreja nesse tempo. A igreja que vai ajudar a dar a luz, a ter um novo nascimento, a ter salvação de almas. A pessoa nascer de novo, não ser aquela pessoa crente de fachada. Deus vai levantar parteiras aqui nesse lugar. Deus vai levantar parteiras na nossa nação brasileira, para que nasça filhos fortes, para que ajude o nascimento de outros. Uma parteira era contratada quando ia a algum lugar para ajudar o nascimento, para que se facilitasse o nascimento, porque a dor de parto é muito grande. E uma das terças-feiras que você não tem participado, eu quero compartilhar com você o que Deus fez aqui neste lugar também, um grande mover, onde uma das irmãs chorava com dor de parto aqui neste lugar, sentia dores, gemia, chorava com dores de parto. Significa que estava tendo um novo nascimento.
para que haja um nascimento. O batismo significa isso. Aqueles que nascem de novo, aqueles que passam a ter um novo relacionamento com Deus. Mas se não tiver parteiras, pode trazer problemas neste parto, no momento de nascer essa criança. Mas quando há uma parteira segurando na mão da mãe e dizendo: eu estou aqui para te ajudar, ela vai ter mais força, mais coragem. Eu quero dizer, sabe quem está segurando na mão da igreja nesses dias? É o Pai Celestial. Vai, caminha, porque vai nascer muitos filhos nesse período de tempo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Terceira coisa que vai acontecer através dessa influência apostólica e profética: Deus vai levantar uma igreja forte. Aleluia! Eu acho que você não entendeu. Através da influência apostólica e profética nesse período de tempo, Deus vai levantar uma igreja forte. Êxodo capítulo 1, versículo 19, nós vamos entender. Isso é uma palavra profética e não histórica. Que a Bíblia está dizendo que as mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. Profeticamente, mulher, igreja, hebreias, o povo hebreu, que foi o berço da civilização do cristianismo. É o tempo em que Deus está levantando uma igreja forte. É o tempo em que Deus está levantando a igreja mais forte do que nunca. É o tempo em que Deus está levantando a igreja mais forte do que o Egito lá fora. O mundo parece ser mais forte do que a igreja. As pessoas que estão no comando no dia de hoje, politicamente, influências, ou seja, do mecanismo humano, acham que são mais fortes do que a igreja. Mas Deus está levantando neste período de tempo uma igreja mais forte, uma igreja que tenha força para caminhar e realizar o nascimento mais rápido. Significa que vai crescer muito rápido. Enquanto alguém está achando que a igreja está morrendo, enquanto estão achando aí que foi liberado um decreto, como estava sendo liberado esse decreto ali quando o povo hebreu, quando achava que ia nascer um menino e ia morrer, as egípcias são muito lentas. Tem uma igreja aqui que será mais rápida, uma igreja que vai gerar, uma igreja que vai fazer com que nasça novos sonhos e projetos. Uma igreja que faz com que velhinhos na fé nasçam, cresçam e se preparem para entrar a Canaã celestial, onde Deus tem preparado a tua igreja. São as influências que Deus traz à igreja neste período de tempo. E nesse texto diz: as mulheres hebreias não são como nós, como as egípcias. Elas são mais fortes e temorosas. Você é forte, você é vigor, você é a igreja de Cristo. Essa mulher hebreia de Êxodo capítulo 1, aqui verso 19, profeticamente é a igreja que Deus está levantando neste tempo. É a igreja que Deus está levantando para crescer, se multiplicar e conquistar todas as bênçãos de Deus. Não é uma mulher fraca, não é uma mulher que fica na dependência. Eu estou aqui profeticamente dizendo: essa mulher é a igreja. Esta mulher que Deus está levantando e está dando força para que ela caminhe. Sabe o que acontecia antes que chegasse as egípcias? A mulher hebreia já tinha dado a luz. Antes que alguém chegue para matar o seu sonho, quando chegar, você vai estar com a tua vitória na mão. Ninguém vai te parar. Ninguém vai conseguir parar a igreja nesse tempo. É um tempo de influência apostólica. É um tempo de influência do profético no meio da igreja.
libertadores, com voz profética, para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo de um lugar onde trabalha, luta e somente o seu adversário prospera. Assim, diante de todas essas situações que estava vivendo naquele local, Deus estava levantando um libertador que nasceu em meio à luta, à perseguição, que foi escondido por 3 meses no braço da tua mãe Joquebede, mas que também foi enviado, não com uma visão humana, mas que foi enviado porque ela foi direcionada por Deus. Aleluia. Vai nascer um libertador. Aleluia. Vai nascer essa influência para a igreja, onde a igreja receberá essa direção de Deus, onde parece que tudo vai dar errado, onde parece que aquele projeto já era, já foi, já acabou, mas que será guiado e dirigido pelo sopro de Deus. Assim como Moisés foi colocado em um jugo, ou seja, em um cesto feito de jugo, fechado com piche e solto ali no Nilo. Isso significa um envio de Moisés para um lugar onde a sua mãe Joquebede não sabia, mas que o Deus Todo-Poderoso sabia aonde aquele menino ia parar, porque era ali o libertador de Israel. Nós não sabemos para onde Deus vai nos enviar, mas eu quero dizer uma coisa a você: está nascendo um novo projeto de Deus essa noite, e o projeto de Deus é libertação para o Brasil, é libertação para essa cidade, é libertação de vidas. Deus está levantando uma igreja forte, que ainda está escondida, mas ela será soprada pelo vento de Deus. Sabe o que Deus vai fazer neste período de tempo? Segura na cadeira para você não cair, não se escandaliza, porque o que eu estou pregando aqui hoje é profético. Se você não quiser aceitar, é problema seu. Se quiser ficar na sua enciclopédia bíblica, fica. Se você quiser ficar na sua exegese bíblica, fica. Se você quiser ficar na sua hermenêutica, fica. Se você quiser ficar na sua teologia, fica. É problema seu. Mas eu quero aqui profeticamente declarar nessa noite, profetizar. O libertador serão as igrejas novas que estão sendo levantadas nessa geração. Alguém vai gostar de filmar hoje, porque era profético que Deus tem para essa nação, para este povo da sua vida. Moisés era mais novo que Arão, e Deus escolheu quem? Escolheu Moisés, porque havia uma influência na vida deste moço desde o seu nascimento. Aos 3 meses de vida ele foi enviado por Deus, não pela sua mãe Joquebede. Joquebede recebeu uma direção somente, colocou aquele menino no rio, mas ela não pôde guiar ele. Quem guiou foi Deus. Moisés foi enviado para chegar no palácio. Moisés foi enviado para chegar em lugares que nunca sua família pensou em chegar, mas Deus soprou aquele barquinho, aquele cesto. Sabe o que Deus vai fazer com a igreja neste tempo? A igreja apostólica aqui, sabe, vai chegar em lugares que você nunca chegou. Sabe onde a igreja vai chegar? Ela vai chegar nas maiores autoridades deste Brasil. Sabe onde a igreja vai chegar? Ela vai conseguir influenciar o presidente da República. Sabe onde a igreja vai chegar? Ela vai chegar no trono deste Brasil e governar esse país. Porque quando há influência apostólica e profética, ela é
Quando Deus quer levantar, Ele envia. Deus quer levantar, Ele envia alguma coisa que parece que está dando tudo errado, que nada vai dar certo. Parece que aquele barco vai afundar, parece que aquele menino vai morrer. Parece que aquele cesto de juca, a teoria dele era afundar e morrer, também deixa, até mesmo acabar com a vida do libertador que estava sendo levantado por Deus. Mas naquele momento, Deus estava lá do céu olhando e quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce e se espalha. Quanto mais perseguição tiver, vai haver mais crescimento e a igreja vai se espalhar para norte, para sul, para leste, para oeste, e a igreja vai crescer, porque ela está debaixo do envio apostólico, e a influência apostólica, ela está liberada sobre a igreja, e a igreja vai entender este novo tempo que Deus está preparando. Deus vai levantar os pequenos nesse tempo que nós estamos vivendo. Não, você não entendeu. Neste século 21 que nós estamos vivendo, Deus vai levantar os menores. Deus vai levantar aqueles que não eram. Deus vai levantar aqueles que correram risco. Deus vai levantar aqueles que não são os primogênitos da casa. Deus vai levantar aqueles que são desconhecidos. E primeiro vai soltar e vai colocar em um lugar de destaque. Porque quando alguém nasce com esse chamado, com esse espírito de liderança, ele pode ser o menor da casa, ele pode ser desprezado, ele pode ser ameaçado, ele pode ser escondido por algum tempo. Mas uma mulher da igreja, a Embrega, o berço do cristianismo, ela está aqui nessa noite. Que vai gerar, que vai esconder, mas que no tempo certo vai aparecer. Que no tempo certo ela vai voltar com força, com garra, com determinação, com influência de Deus, para que os milagres possam estar acontecendo e o mundo lá fora veja que a igreja forte, ela está de pé. Neste período de tempo, o que aconteceu? Moisés defende o seu povo hebreu. Ele luta pelo teu povo. Ele poderia deixar, ele poderia ficar no palácio. Alguns dizem que Moisés estudou para a ciência, para ser um homem conhecedor, muito conhecedor, investiram nele. Mas o coração de Moisés estava voltado para uma promessa da vida de Abraão lá atrás. Estava voltada para uma promessa que um dia eles herdariam uma terra que manaria leite e mel. Um dia este povo insignificante, este povo agora sendo escravo, este povo agora sendo afligido no Egito, este povo tinha uma promessa de ser uma grande nação, de ter a tua terra própria, de lançar a tua semente e colher, de levantar os muros e ter a sua cidade, e não somente fazer com que o Egito prosperasse. A palavra profética nessa noite é que a igreja, ela vai aparecer, que a igreja, ela vai se levantar, a igreja, ela vai sair das quatro paredes que está escondida, e vão ter que olhar para ela, e vão ter que ver que ela é forte, que ela é influenciadora, e que ela é escolhida por Deus. Aleluia. Moisés, 40 anos, ele mata o egípcio e foge. Você conhece a história, não quero entrar nesse assunto. Mas 40 anos ficou no deserto escondido, casa, tem filhos, estava tudo bem. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele tira alguém do comodismo. Ei, crente, ei, Deus confia em você, uma igreja forte. Deus está dizendo hoje, a igreja minha, sai do comodismo. Saia do natural e vamos viver o sobrenatural. É um tempo em que Deus vai confrontar a igreja, vai dizer: olha, vem, porque eu quero mostrar algo maior para você. Saia do comodismo. Com Moisés estava tudo bem, 80 anos de idade já. Aí Deus vem até ele e vê o fogo lá da sarça.
Há pessoas que vão chegar com curiosidade, mas Deus vai pegar essas pessoas, trabalhar na vida delas e enviar para ganhar nações. E aí quando ele chega, ele vê aquela sarça pegando fogo, e Deus disse: nessa lã dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Deus começa a trazer algumas revelações, dizer a ele: você é escolhido, você é meu. E quando Deus fala assim conosco, nós voltamos atrás. Quando nós recebemos um chamado de Deus na nossa vida também, quando nós achamos que é algo impossível para nós realizarmos, a primeira coisa que nós fazemos na nossa vida é olhar para a nossa história, é olhar para o nosso passado, é olhar para tudo aquilo que nós já passamos, por aquilo que nós vivemos, a família onde nós saímos, as perseguições que aconteceram, os problemas que nós vivemos na nossa vida. Isso é normal do ser humano quando você recebe algo de Deus, uma proposta de Deus para a tua vida, para te levantar. Aqueles que temem a Deus, a primeira coisa que ele olha é para o seu passado. Eu imagino que Moisés lembrando de tudo aquilo. O seu nascimento, no dia que ele foi colocado naquele censo, no dia que ele teve o livramento de Deus, no dia que ele foi parar ali no palácio, que ele cresceu, ele lembrou do dia que ele matou aquele egípcio. Ele lembrou do teu passado, lembrou que o seu currículo não era tão bom assim, um homem assassino, fugitivo. Um homem que chegou e conheceu uma mulher, se casou, teve filhos, que estava tudo bem. Agora Deus falando: eu tenho uma promessa, algo novo, você será a pessoa escolhida para libertar o meu povo. Talvez ele olhe naquele momento e diz: mas a promessa foi para Abraão, Isaac e Jacó. Tem pessoas muito melhores do que eu. Tem pessoas muito mais bem preparadas do que eu, porque eu. Sempre o homem diz isso. Sempre ele quer passar o chamado, ele quer passar a sua confiança a outras pessoas, dizendo: ele é melhor do que eu. Outras pessoas são mais capazes do que eu. E Moisés agora está sendo confrontado por Deus. Agora ele está dizendo: eu não sou capaz disso. Tem outras pessoas melhor do que eu. Deus está dizendo que é você mesmo que quer. Amém. Deus está dizendo que você escolheu dele. Amém. Deus está dizendo que não importa o seu passado, o que passou na sua vida, Ele quer você do lado dele. Para viver um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Um tempo em que você, através da tua vida e da unção de Deus, você traga libertação a outras pessoas. Amém. Aí Moisés, mais novo que Arão, está dizendo: não, eu não posso. Alguns historiadores dizem que Moisés era gago, outros dizem que tinha dificuldade em falar. Moisés é um homem muito estudado. Para nós não importa isso, o que importa é que ele foi chamado. O que importa é que Deus escolheu ele. O que importa é que para Deus realizar alguma coisa, Ele sempre trabalhou com uma influência apostólica e profética. Você pode me entender dessa forma? Moisés, naquele momento, está sendo escolhido como o mais novo da tua casa. Ô pastor, que isso? Leia a Bíblia e conheça. Quando ele é colocado no ninho, quem acompanha e fica olhando ele? Quem dançou? Miriam. Ele tinha 3 meses de vida. Quando nós estudamos aprofundadamente, nós vamos ver a genealogia, nós vamos ver que Arão, primeiro do que Moisés. Pouca diferença, 3 anos aproximadamente. Mas Deus escolheu o menor. E Deus está escolhendo os menores nesse tempo. Deus está pegando as igrejas pequenas para trazer uma visão apostólica para esse Brasil. Deus está escolhendo os pequeninos para que eles influenciem esta nação brasileira. Deus não está preocupado com grandes, Deus não está preocupado com os mais velhos, Deus não está preocupado com aqueles sacerdotes velhos, porque já sentaram, já se acomodaram, já conquistaram, estão como Eli sentados numa cadeira, enviando os filhos tortos, errados, com problemas. Sabe o que acontece? Com o sacerdote velho e não tem visão, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Por isso Deus está levantando uma nova geração. Uma geração nova. Uma geração que vai influenciar. Não escandalize com isso, é profético.
Aí Deus ele escolhe Moisés. E também ele tem que escolher Arão. Isso significa que Deus está levantando uma nova geração. E com a junção das experiências também. Não estamos desprezando as igrejas mais antigas, jamais. Mas com a experiência deles, nós vamos ter uma unidade. Mas pela influência das igrejas pequenas, será liberada uma nova visão para o Brasil. Eu acho que você não está entendendo. Você faz parte dessa nova geração. Você faz parte dos pequenos. Você faz parte dos desprezados. Você faz parte daqueles que estão escondidos. Mas Deus está chamando os pequenos escondidos para influenciar esse mundo. Arão vem de uma geração sacerdotal. É escolhido para isso. É escolhido para cuidar das coisas santas de Deus. É escolhido para estar dentro do templo. Toda a sua geração da tribo de Levi veio com essa influência para cuidar das coisas de Deus, das coisas santas. E nós vamos entender e ver aqui. Para mim encerrar a mensagem, não dá tempo de me aprofundar muito nessa noite. Esse relógio não para. Eu só quero dizer uma coisa a você. Eu disse que uma influência apostólica e profética. Eu quero encerrar a mensagem, não completa porque não dá tempo. Que Moisés ele foi como um receptor. Ele foi escolhido por Deus e recebia toda a mensagem de Deus a ele. E ele foi enviado por Deus para libertar o povo do Egito. E Arão foi escolhido como se fosse um transmissor, aquele que iria transmitir aquilo que Moisés ia receber. Eu acho que você não entendeu. Eu disse que a nova geração é você. Moisés vai de novo escolhido. Aleluia. Você vai ser aquele que vai receber toda a mensagem de Deus e vai comunicar a outros, que vai transmitir a palavra de Deus e que vai influenciar toda esta nação brasileira com um novo governo e um novo tempo, para que todos aqueles que estão ali escravizados, todos aqueles que estão ali tristes, abatidos, sem sonhos, sem projetos na sua vida, vão passar a acreditar. Aleluia. O receptor recebe. O transmissor faz o quê? Usa-me, Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor. Se não tiver o transmissor, você nunca vai transmitir nada. Aleluia. Você pode montar uma rádio, você pode fazer o que for, mas se não tiver o transmissor, nunca vai chegar. Essa influência apostólica, eu escolhi você para a sua visão. Agora vá e envie o meu profeta. Isso é uma influência apostólica de alguém que recebe e compartilha, e alguém tem que transmitir. Aleluia. Arão tem que ir levar a palavra. Os sinais estavam com Moisés. Ele tem a visão apostólica, tem profeta, tem sinais, tem prodígio, tem maravilha. Faraó vai ter que se levantar, vai ter que ver que Deus está na vida da igreja, porque uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja que vai caminhar e influenciar esse mundo está sendo levantada nessa noite. Amados, não dá tempo. Inclina a sua cabeça somente. Que pena que nós temos pouco tempo para transmitir a palavra. Esse é o tempo que Deus tem para a igreja. Amém. Creio. Apacenta, Senhor. Deixa ele levar. Esse é o tempo em que a igreja vai começar a sentir hoje, Pai. Aleluia, Senhor. Hoje está nascendo uma nova geração
liberando a palavra de Isaías 19, dizendo: se quiseres e obedeceres, comereis o bem dessa terra. Não, nós vamos viver literalmente este tempo. As melhores coisas serão transferidas à igreja. A melhor parte virá na mão da igreja. Eu quero dar uma notícia a você: se você não se converteu até o dia de hoje, se converta rapidamente, para que você venha comer o melhor dessa terra. Senão você vai ficar mexido e você vai ficar lá atrás. A igreja vai conseguir influenciar nesse período de tempo, influenciar as pessoas que estão lá fora, influenciar as pessoas que não acreditam em nós no dia de hoje. Há muitos que não acreditam na igreja, há muitos que não acreditam na voz profética mais, há muitos que não acreditam no envio apostólico. Mas esse é o tempo em que Deus está levantando uma igreja grande, uma igreja vigorosa, uma igreja que vai influenciar, e que aqueles que estão lá fora, sabe o que vai acontecer? Quando o libertador chegar, quando a igreja sair, assim como aquele povo de Israel, o hebreu, saiu do Egito, saiu com as maiores riquezas da tua mão. Porque pegaram ouro, pegaram prata, pegaram todas as suas riquezas e entregaram na mão do povo, porque havia uma influência apostólica e profética. Aquilo que está no mando do mundo lá fora virá na mão da igreja, porque a influência apostólica e profética vai influenciar este Brasil, vai influenciar essa nação, e a igreja vai desfrutar nesse período de tempo das melhores coisas. Se você acredita nisso, levante a tua mão, levante a tua mão e diga: eu estou aqui, eu quero fazer parte dessa influência apostólica e profética, eu vou viver os maiores milagres. Levante adorando, exaltando o nome do Senhor. A igreja se coloca de pé. A mulher hebreia se coloca de pé hoje. A igreja, aquela que vai ser o berço do cristianismo, está aqui nessa noite. A igreja que vai influenciar, a igreja que vai viver as promessas. Pastor, mas nós somos a igreja da última hora, por isso que eu estou vivendo. A promessa da igreja da última hora é a promessa de um grande avivamento. A promessa da igreja da última hora é viver o melhor de Deus nessa terra, porque Deus quer mostrar que o povo dele, quando é escolhido e pronto, acabou, e vai comer o melhor. Alabaira baixada, bacana, baixada. Escute, haverá uma perseguição contra essa igreja aqui nessa cidade. Se prepare. Eu vou repetir mais uma vez. Haverá uma perseguição contra a igreja Adoração e Avivamento, a cidade de Tatuí. Mas nessa perseguição haverá um crescimento extremo, porque hoje Deus está levantando uma igreja forte. Hoje Deus está levantando uma igreja que já está com dores de parto. Quando eles chegarem, já vai estar nascido, vai estar na mão, eu sinto Deus aqui nessa noite. Oh meu Deus,
liberado nessa noite esta palavra. Aonde essa igreja, este povo, eles sejam influenciadores, porque eles são enviados, Senhor, e profeticamente eles liberem palavras que venham se tornar em realidade no nosso país. Levanta neste período de tempo verdadeiros profetas e não falsos profetas, que jogam as profecias nos ares, mas que seja a profecia direcionada pelo Senhor, tempo de libertação e de milagres. Aleluia, Pai. Um tempo de conquista, um tempo de avanço, um tempo em que a igreja ela saia do deserto e venha para viver os maiores milagres. Aleluia. Pai, traz esse tempo sobre a igreja. Tempo que ela saia, Senhor, das cortinas, detrás das cortinas, e que venham e se apresente, Pai, como igreja viva, como igreja verdadeira, como igreja que influencia, uma igreja que esteja influenciada no apostólico e no profético, um tempo de envio e um tempo de liberações. Cada palavra liberada que venha se tornar uma realidade na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Nós declaramos essa noite sobre a nossa nação brasileira este novo período de tempo em que as igrejas se tornem fortes, se tornem poderosas, se tornem grandes, os tempos se tornem pequenos por essa nova geração que está nascendo, uma geração forte. Oh Senhor, eu quebro nesta noite todo espírito de esterilidade espiritual, porque hoje estão levantando parteiras para ajudar a gerar esta nova geração que vai nascer sobre o Brasil, uma geração de profetas, uma geração de apóstolos, uma geração de pastores, uma geração de mestres, uma geração de evangelistas que vão e que ganhem e que alcancem as outras nações. Confirma, Pai. Confirma os teus milagres. Só aqueles que acreditam nisso começam a glorificar o nome do Senhor. O Senhor está liberando sobre a tua vida hoje. O Senhor está liberando sobre a tua vida hoje essa capacitação.
virão. Quem traz a visão sou eu, Deus. No princípio haverá resistência, mas os demais irão entender e compreender que o tempo de liberações ela já está sendo enviada para a nossa nação. Você que está aqui